Nesse mundo, nada é mais certo do que a morte e os impostos. Com uma provocação de Benjamin Franklin, eu começo o nosso papo com o Jairo. O Jairo é especialista em quê? Em impostos. O Jairo é contador. Bem-vindo ao Além dos Outdoors, Jairo. Obrigado. Há um tempo atrás, nós acabamos agora de ter a COP. Moralmente, então eu fala de tenho ali melhora. um Você já acompanhou desligamento pacientes? de Isso é pertencimento. paciente? Acho que é outro Mas processo. Eu citei Toda vez que eu falava dele, na hora de Frank sair, Zappa, eu mostrava o mas cartãozinho. eu acredito no senso superior. Roberto Carlos, Mano Brown. Eles ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficava um tempo, ia pra lá. Vitória, ficava um como tempo, que é ser Miss, assim? usar lá, depois Diretamente dos estúdios da Pureza Filmes, começa mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Estamos aqui no Dual Cowork, esse lugar maravilhoso que nos recebe. E quero agradecer a todo mundo que faz esse programa acontecer, desde aqui do Paulo, do Michael, da Pureza Filmes, que estão hoje aqui, até os nossos parceiros de divulgação, que, a gente tem 2 TVs que nos retransmitem, 4 rádios. Então, a gente está levando o nosso conteúdo para um monte de lugar. Mas o nosso xodó aqui que é onde a gente nasceu? Na internet. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, porque você vai ter sempre lá, tem sempre um convidado legal falando de um assunto bacana que talvez seja do seu interesse. E aí você recebe uma notificação e decide se assiste ou não. Então se inscreve no canal no YouTube. Paulo, é isso? Vamos falar do Dui Cowork. A gente tá aqui no Dui. Você já trabalhou em um cowork? É muito bacana. Tem muitas salas aqui, tem lugares comuns e tem vantagens para você. Sabe o que é a vantagem de você trabalhar no cowork? Além de você não ter que montar seu escritório, tem todos os móveis aqui, já está tudo certinho, tudo lindo, maravilhoso, decorado, você recebe seu cliente num lugar agradável, ainda você convive com outros profissionais que estão trabalhando aqui e você acaba tendo network, conversando com um, conversando com o outro, fazendo negócios. Então venha para o Dui. E é muito mais barato do que você pensa, viu? Aqui você pode alugar por hora a sala, é uma maravilha. Dito isso, posso começar o programa, Paulo? Pureza Filmes. Pureza Filmes é o seguinte, ele quer que eu faça propaganda dele, claro, né? Um diretor. Você quer fazer um podcast como esse? Você pode ligar para o pessoal do Pureza Filmes. E principalmente, vídeo institucional da sua empresa, propaganda, vídeo para TV, vídeo para manter o seu canal do YouTube atualizado, vídeo para as redes sociais. A Pureza Filmes faz tudo isso e mais um pouco. Falou em vídeo, é só você falar com a Pureza Filmes, pegar o orçamento com os meninos, que a qualidade é surpreendente. Tanto aqui em Bauru quanto em São Paulo, eles têm estúdio aqui em São Paulo, você pode contratar a Pureza Filmes. Veja as redes sociais, tem site também, tem rede social, tem tudo. É só hoje em dia, não precisa mais falar de endereço, telefone, é só colocar no Google que vai achar o pessoal. Agora sim, Jairo. Cara, eu tava falando aqui fora do ar, né? Falei assim... contador, né? A gente já liga com coisa chata, né? Já. Com, número, recibo. E aí minha pergunta, por que você decidiu ser contador lá atrás? Assim, você é contador. Não, você é astronauta. Você é contador. Cara, o que eu utilizei para tomar minha decisão para me tornar contador foi que eu tinha uma afinidade muito grande com exatas. Eu gostava bastante de matemática, física, química, no ensino médio. E quando eu saí do ensino médio, eu fui fazer administração de empresas, porque eu gostava dessa área. Meu pai, inclusive, ele era também empresário, então me puxou, né? E como eu tinha muita afinidade com matemática e contabilidade, era justamente a área que envolvia mais a questão de números da empresa, eu segui por esse caminho. Legal, tem uma certa afinidade. Eu nunca tive afinidade com isso. Eu sou da parte vagabunda dos alunos do ensino médio, que foi para humanas, né? Claro, né? Fala uma coisa, e contabilidade é uma coisa que você parece que nunca para de estudar, porque o governo, hora e meia, dá uma mudadinha no negócio, né? Tem que estar atualizando sempre. Exatamente. Eu, inclusive, quando eu entrei em contabilidade, justamente por essa afinidade da matemática, às vezes as pessoas, quando ela vai para contabilidade, ela já pensa em números, né? Sim. Mas é justamente o que você falou. Toda hora você tem que estar estudando, porque não é só números, é lei. Você tem que ficar lendo muito, né? Então, por mais que as pessoas pensam que contabilidade tem um envolvimento com números,
ela é uma ciência social humana, né? Ela não é uma ciência exata. E tanto que isso mudou o meu pensamento. Depois que eu entrei em contabilidade, eu mudei totalmente o meu pensamento a respeito até da minha afinidade. Eu tenho afinidade com matemática, e isso me ajudou. Mas eu descobri outras coisas que eu tinha muito a evoluir, que foi a parte da leitura, a parte mais social, mais humana, que envolve muita contabilidade. Cara, e nós estamos num país que o empresário reclama que paga muito imposto, né? Você paga muito imposto, Paulo? Paga nada, paga imposto nenhum, viu? A carga tributária hoje porque tem uma diferença muito discrepante do que uma empresa paga de imposto para outra. Por exemplo, a minha empresa paga muito mais imposto que a do Paulo, por exemplo. E eu fico muito puto com isso. Como que define isso? Quanto que vai pagar de imposto? Como que é feito esse cálculo? O cálculo do imposto, ele tem vários fatores que podem influenciar, né? Desde o faturamento, atividade, tipo de empresa, tipo jurídico. Você tem, dependendo do que a empresa faz, se ela é por exemplo, se ela é uma empresa de um terceiro setor, ou se ela é uma indústria, ou se ela é mais do comércio. E dentro dessas atividades também, serviço, indústria, comércio, ainda tem as subdivisões de atividades. Então, se você exerce eu sou do serviço, então todo mundo do serviço vai pagar o mesmo imposto? Não. Vai depender da atividade que cada um prestar. Então, a questão do quanto você vai pagar de tributo, ele é muito relativo. Tem que ser verificado todos os detalhes daquela atividade, até como você vai prestar o serviço. Às vezes, duas pessoas executando o mesmo serviço, mas de forma diferente, pode impactar também na tributação. Eu vejo muito malabarismo de empresa grande, por exemplo, assim, o McDonald's faz um malabarismo com o combo lá, porque o refrigerante eles não pagam o imposto que já vem, a Coca-Cola já paga na fonte. Aí com o sanduíche sozinho eles vendem por 20, aí quando vai colocar o combo eles sobem o preço do refrigerante embaixo de sanduíche, porque o sanduíche eles têm que pagar um imposto maior, aí tem sempre esses malabarismos. E eu acho que também deve ter lobby, né? O pessoal de um setor se reúne com o governo, não, desse setor aqui, tem que diminuir o imposto dessa atividade aqui. E imposto de renda, cara? Você faz imposto de renda, doutor? Né? Fazemos, agora em março. E tem dos dois, né? Pessoa física e jurídica. Tem que fazer dos dois, quem tem empresa? Tem. Quem tem empresa tem que fazer tanto da pessoa física quanto da jurídica. Porque a gente pensa em imposto de renda, né? Pelo nome, vou ser bem raso aqui. Pelo nome, é assim, eu ganho tanto, tenho que pagar tanto de imposto de renda sobre. Mas tem dedução, como que funciona isso? Tem várias. O cálculo ele não é tão simples, né, quanto parece. Eu ganho X, então eu tenho que pagar X. Tanto no de pessoa física como no de pessoa jurídica, você tem a possibilidade de deduzir algumas despesas, dependendo se ela é ligada, por exemplo, na empresa, se ela é ligada à atividade da empresa, né? A pessoa física, se ela é um autônomo, se ela é uma pessoa que presta serviço como pessoa física, ela também pode deduzir os gastos que ela tem na atividade dela, né? Se ela recebe como pessoa física. E a pessoa física que é um colaborador, que trabalha como CLT, ele também, na hora de declarar o imposto de renda dele, ele pode ter algumas deduções de acordo com gastos como saúde, educação, que acaba diferenciando o tributo de uma pessoa e outra. Entendi. Você tem um escritório de contabilidade, né? Que chama Campos e Canale Assessoria Contábil, né? E vocês têm... qual que é o foco de vocês, assim? Qual que é a especialidade? PJ mesmo? É fazer contabilidade de empresa, abertura? O que é? Sim. O foco da Campos e Canale é trabalhar com PJ, com pessoa jurídica mesmo. E a gente foca no serviço online. Né? Online? Online. A gente é um escritório de contabilidade que presta serviço de forma online, tanto que a gente atende mais de 30 municípios, se eu não me engano. Eu não vou ter mais essa informação porque tem um comercial que faz todo esse trabalho. Mas nós atendemos vários municípios diferentes hoje e tudo de forma à distância, online. Porque hoje
tinha-se que a contabilidade era muito o guardador de livros, né? Aquele cara que você já pensa um contador, você já pensa uma pilha de papel na mesa, né? Aqui com a gente funciona diferente, é tudo digital. Até hoje, por conta da evolução que a gente teve da internet e tudo mais, isso facilitou muito, né? Com certeza, acho que tudo caminho para isso, né? Para ser tudo digital. Mas realmente, eu lembro que meu pai tinha empresa e um molequinho lá de bicicleta, lá em Mineiros, com o livro para ele assinar o livro e etc. Era bem assim mesmo, né? E hoje está acontecendo um fenômeno no Brasil, né? Há alguns anos, desde do Temer para cá, de PJ-alização. Assim, todo mundo é PJ. E aí, qual que é a diferença, assim, que o pessoal abre MEI agora, né? O que é a MEI? Tem limitação a MEI? Todo mundo pode ser MEI? Como que funciona? Tem limitação a MEI. Não são todas as atividades que podem abrir empresa com o MEI, né? Preciso verificar no portal do MEI quais são as atividades permitidas. Mas, de fato, isso aconteceu mesmo porque houve uma mudança na legislação trabalhista, né? E permitiu a terceirização até do serviço principal da empresa. Então, em teoria, a empresa poderia terceirizar a atividade principal dela a partir de agora. Então, houve muita pejotização nesse sentido. E o MEI, ele tem como você citou, o MEI, que é um dos mais utilizados, até inclusive para isso, né? Tem limitação de faturamento, tá? Não é só de atividade, então. O MEI ele também tem uma limitação de faturamento, que hoje está em até 81 mil por ano. O MEI ele tem algumas facilidades que ele não é obrigado a emitir nota para pessoa física, ele só é obrigado a emitir quando é prestado para serviço para pessoa jurídica, e o tributo dele ainda é fixo. Por isso que o MEI é muito utilizado, né? Porque no Simples Nacional, que seria e outras atividades também, outros tipos de tributação. Tem essa questão de simples também, né? Tem. O que é uma simples? É para ser mais simples? Deveria, mas não funciona bem assim, não. Deveria. O Simples e os outros modelos de tributação que existem, eles são baseados em faturamento e tipo de atividade. Então, cada um vai ter sua alíquota, seu percentual de tributo, né? E o MEI não. O MEI é um valor fixo ali. Se for serviço, tem um valor adicional de ISS, se for comércio, tem um valor adicional de ICMS, mas todos pagam a mesma coisa praticamente. Entendi. Eu tinha uma empresa, eu era simples, né? Eu tinha, não tenho. Aí eu não pude mais ser simples, porque era uma ME, né? É isso? Microempresa. Isso. Aí meu contador falou assim que teve que passar para EPP. É EPP que fala também? Empresa de pequeno porte. Eu não tenho a menor ideia do que eu estou falando. Não estou falando assim. É ruim quando você fala sem ter ideia do que é. Teve que passar EPP. E aí meu imposto subiu. Eu fiquei muito bravo, cara. E aí você põe a culpa em quem? Na legislação? No contador. Claro. Porque... Ele que trouxe a mensagem, pô. Não, então, mas assim, nós estamos no Brasil. Certo. E o que você espera do brasileiro? Um jeitinho. Sim. Você fala assim pro contador, não tem um jeito. E tem jeitinho na contabilidade? Fala assim, pagar menos imposto. Tô pagando muito imposto. Ajeita aí para eu pagar menos. Tem algumas coisas que dá para fazer para o empresário pagar menos imposto? Sempre tem uma forma de você otimizar a carga tributária, né? É o que eu falo sempre com os clientes, que é preciso ter um contato muito próximo com o seu contador para você entender melhor como que funcionam as opções. Porque, às vezes, ele pode te dar uma ideia de como trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa lá que eu exerço várias atividades diferentes. Eu poderia otimizar a minha carga tributária dividindo em mais empresas? Dependendo se forem atividades que não sejam conexas, talvez seja possível. Entendi. Só que assim, depende muito. Cada empresa tem que ter um planejamento tributário. Só que daí, para ter esse planejamento, precisa ter o diálogo, né? Hoje a gente vai entrevistar ainda um cara do Sebrae, né, Paulo? Hoje, para abrir uma empresa, continua burocrático e demorando muito? Ou hoje, se eu precisar abrir uma empresa, eu consigo abrir até o ponto de eu conseguir emitir uma nota? Quanto tempo assim eu demoro, começando do zero? Olha, esse prazo ele varia muito de acordo com o município. Porque tem municípios que são muito rápidos. Hoje, por exemplo, capital de São Paulo, você consegue abrir uma empresa 100% digital.
ou assinatura do contrato, até se for sociedade, assinatura de contrato social, consegue fazer via certificado digital. Então, isso acaba agilizando muito. Mas dependendo do município ou estado que você vai fazer, acaba sendo mais moroso. Eu diria que um prazo médio, aí, sendo otimista, seria uns 30 dias. 30 dias. 30 muita dias. burocracia, né? Eu lembro que eu tive esse certificado digital aí. Tive que ir fazer no Serasa. Era isso daí que você via no Serasa, fazer o certificado digital. Nossa, marcava para daí uma semana. Agora acho que tem mais lugares que faz, né? Melhorou um pouco. Mas quando eu fiz, faz muito tempo. Era de foda, demorou. Aí eu precisava disso daí para emitir nota fiscal eletrônica. Quando mudou para nota fiscal eletrônica. Nossa. Eu sou do tempo do talão ainda. Eu tenho talão, acho que um resto de talão de nota lá em casa ainda. Era para recolher, não recolheram. Ficou lá. E eu lembro que era muito complicado isso. E me fala, a gente está vivendo um momento que os jornais, as notícias estão falando o seguinte: Americanas. Você acha que um contador da Americanas, ele consegue errar um balanço em 40 bilhões, igual está acontecendo lá? Ou foi de caso pensado? Eles fizeram lá algumas coisas para melhorar as contas da empresa? Olha, é difícil a gente exprimir uma opinião num caso desse, até mesmo porque ainda não teve nenhum... Não foi feito nenhum julgamento ainda pelos órgãos responsáveis, né? Mas a contabilidade, como é dito na faculdade, que a gente aprende, ela não é algo também 100% exato, né? Ela é para ser... A contabilidade, ela representa os valores aproximados da empresa, né? Não teria como ser 100% exato o valor que você teve de lucro, até mesmo porque lucro é uma questão econômica, né? E quando você fala de economia, tem uma subjetividade enorme. Então depende muito de como... Eu não vi muito como que foram os lançamentos. Eu vi que teve essa questão, que era uma questão de fornecedores, que ela trabalhava com fornecedores oferecendo para o banco, se eu não me engano, o título da dívida, só que ela não computava os juros dessa dívida como despesa bancária. E daí acabava que a despesa dela ficava menor, gerava mais lucro. E essa foi Mas isso daí foi o que estavam falando ainda nas notícias, né? Eu não cheguei a ver. Sabe uma coisa de contabilidade que aqui Fodor estava conversando com o pessoal aqui também falando, né? Eu fiz um curso de técnico em contabilidade pelo Instituto Nacional Profissionalizando, INEP, uma coisa assim. E, claro, fui péssimo, né? Fui muito mal, consegui o diploma lá nas coxas, como sempre. Mas uma coisa que eu não entendia, não entrava na minha cabeça era o seguinte. Para mim é assim, eu ganhei um dinheiro, esse dinheiro é um crédito. Eu acredito na minha contabilidade, no meu balancete. Aí eu paguei uma conta, é um débito, né? Porque está debitando, é igual na conta do banco. Débito. Na contabilidade é o contrário. Porque assim, saiu debita, entrou credita, por que é o contrário? Essa questão do débito e crédito, existe um conceito contábil que para toda entrada existe uma saída, né? Que é o chamado de partidas duplas, né? E essa diferença ela existe por conta da visão que você vê o balanço. A visão que você me trouxe é a sua, certo? Para você é um crédito, isso. O dinheiro que entrou, certo? Perfeito. Para a empresa que está recebendo esse valor, é uma dívida. Por quê? O dinheiro que está na empresa, se você teoricamente for analisar, ela não é da empresa. Quem que constituiu a empresa? São os sócios. Então ela vai ter uma dívida, além de ter uma dívida com fornecedores e tudo mais, a finalidade dela é lucrativa. Então ela vai ter uma dívida com os sócios, certo? E daí existe essa diferença mesmo de débito e crédito justamente por conta disso. Na contabilidade, tudo que é bens e direitos, você contabiliza como natureza devedora.
Porque em algum momento aquilo lá você vai ter que... Ele não vai ficar lá para sempre. Existe o princípio também da continuidade, que os negócios eles continuam, se perpetuam. Você não abre uma empresa para executar uma atividade de um mês. Você abre uma empresa para ter uma continuidade grande, 5, 10 anos, 20 anos, né? Perpetuar o seu negócio. Então, aquele valor que entra, ele não vai ficar ali. Ele é um capital de giro, certo? Então, ele tem uma natureza devedora, ele é um direito e bem da empresa, mas ele tem uma natureza devedora no seu ativo, porque você vai utilizar aquele valor futuramente. Ele não vai ficar ali eternamente. Né? E no fornecedores, que são as contas a pagar da empresa, você contabiliza tudo como crédito. Por quê? Eles são os seus credores. Eles são quem financiam a atividade da empresa. Não vou. Isso não vai entrar na minha cabeça nunca. Pô, paguei fornecedor a débito, cara. Paguei o cara lá. Mas eu entendi. Porque entrou a mercadoria. Então, acreditou no capital da empresa, sei lá, alguma coisa assim. E aí entrou o dinheiro. Pô, não, esse dinheiro vai sair... debita do capital da empresa. Porque saiu do capital, entrou um dinheiro. Mas, sei lá, cara. Eu acho que os contadores estão tudo louco. Não, gente. Não é fácil, não. Sabe o que aconteceu? Eu tenho uma experiência péssima com um escritório de contabilidade. Eu não, né? Meu pai. Lá na minha cidade, a cidade inteira foi envolvida por isso. Um escritório de contabilidade pagava, todo mundo trabalhava com ele lá, e o pessoal pagava os impostos no escritório. Ia lá no escritório e dava o dinheiro do INSS dos funcionários, do FGTS. Ele dava um recibo de todos os impostos do mês, recebia o valor total. Meu pai assinava um cheque só e dava lá. Anos depois, foi consultar uma coisa, estava tudo devendo. O cara deu um calote, agora ele morreu, mas ele deu um calote na cidade inteira. Roubou grana da cidade inteira, assim. Aí tem um monte de processo na justiça, né? Correndo, deu um desfalque muito grande. Como que é isso hoje? Assim, como que as pessoas podem se proteger de um tipo de mau caratismo desse? Olha, eu acredito que a pessoa ela tem que estar muito próxima do seu contador para ela evitar esse tipo de situação, né? Eu acho que qualquer tipo de atividade qualquer serviço que você vai contratar, você está sujeito a ter um risco de tomar um prejuízo, né? Então, você tem que tomar cuidado, sim, em todos os serviços que você for contratar. Eu sempre costumo dizer que confiança não se constrói de olhos fechados, né? A confiança se constrói de olhos abertos. Eu confio em você desde que eu possa também verificar, desde que você deixe eu verificar as atividades que você está executando. Não de olhos fechados. Não, eu faço aqui, me dá e eu não te falo nada, não te dou nenhum feedback, nada do que está sendo feito. Então, acho que a pessoa, quando ela contrata o contador, ela tem que se aproximar dele, primeiro ponto principal. E também, se ela tiver dúvidas de como está sendo feito o trabalho, é importante ela, por exemplo, se dirigir na Receita Federal, tentar puxar situações fiscais da própria empresa ou de sua pessoa física, dependendo do tipo de tributo que ela paga ali com o contador, né? Para verificar se eles estão pagos. Porque realmente, essa situação que você falou, que ele pagava o tributo para o contador, era isso? E o contador recolhia... O contador falava o valor, precisa esse mês aqui, deu 900 conto. Aí dava 900 conto. Não, ele colocava no bolso, ia pescar, pescador. Nesse caso, é importante a pessoa estar ciente de como está a situação fiscal da empresa na Receita Federal, né? No estado, no município, para se assegurar que aquele valor está sendo pago, né? Pedir os comprovantes de pagamento também para o contador que ele efetuou o pagamento. Né? Ele dava um recibo do escritório. Entendi. Entendeu? Aí pelo menos tinha essa prova para falar assim, eu paguei para ele, é o recibo, entendeu? Entendi. Pelo menos teve essa prova. Agora me fala uma coisa, tem a conta... Basicamente tem dois tipos de contabilidade, né? Tem a fiscal lá, que você, no escritório de contabilidade, pagar os tributos, o ISS, o ICMS, e tem aquela contabilidade do negócio, né? Aquela contabilidade do cara de controle interno, de quanto eu tenho de dívida esse mês, quanto que eu vou
receber, quanto que é a previsão, quanto que eu parcelei, quanto tem na maquininha, quanto não tem. Você faz as duas ou não? Não, essa contabilidade que você está falando é mais a questão de fluxo de caixa, né? Gerenciamento financeiro. A gente até oferece alguns serviços de gerenciamento financeiro, mas eles não se confundem com o serviço de contabilidade, né? Porque a contabilidade ela é mais um conceito, como eu falei, econômico. Ela não é exata justamente por ela ter essa pegada mais econômica, essa questão mais econômica. Já o fluxo de caixa, ele é mais preto no branco, ele é mais exato. Quanto que eu tenho no caixa hoje? Quanto que eu vou ter no caixa dia tal? Baseado no quê? Baseado nas contas que eu vou pagar, nas contas já agendadas, né? Então, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Me fala, para quem está começando, está pensando em abrir uma empresa hoje, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui, que é da área comercial. Todo mundo responde essa porque eu gosto. Perguntar quem está começando hoje. Fala assim, putz, eu vou abrir uma lojinha, vou lá no Brás comprar umas roupas, vou vir e vou abrir uma portinha lá. Qual a dica que você tem para dar para essa pessoa? Começa por onde? O que ela tem que fazer? Qual a dica? Fala assim, olha, é melhor começa assim, vai por esse caminho que é melhor, você não vai ter problema. Qual a dica que você dá para quem vai começar do zero? A única coisa que ela tem é o nome limpo. Não tem mais nada. Primeira coisa que eu orientaria a pessoa falaria para ela, olha, regularize sua operação para depois no futuro você não ficar com uma dívida pior do que você imaginava. Porque às vezes, quando você começa um negócio, você às vezes não se regulariza, lá na frente, na hora que você vai ver o tamanho do pepino que ficou, o tamanho da dívida que ficou, às vezes o negócio não fez sentido. Né? Entendi. Então, o primeiro fato que eu ia falar, procura se regularizar, se é um pequeno negócio, abre uma MEI, né? Começa com uma MEI, começa com um negócio pequeno, mas vai pelo caminho da regularização para você ter segurança também. Mas assim, você acha que mesmo para quem é um revendedorzinho, vende em casa, é legal abrir uma empresa, assim? Não dá para ficar sem pagar imposto no começo? Depende, por exemplo, se for uma pessoa que executa uma atividade que seja um faturamento pequeno, ela pode não ter empresa, porque até mesmo na faixa de imposto de renda, se a pessoa faturar ali na casa de R$2.000, R$1.900, ela vai ficar sem imposto de renda, ela não vai ter imposto para pagar. Então, ela poderia começar, se você não tem, se é um negócio muito pequeno, né? Se a pessoa... como você disse, foi lá, comprou umas roupinhas no Brás, vai começar a revender, ainda não tem uma perspectiva, não tem ainda captação de clientes, começar do zero, às vezes compensa você primeiro começar como pessoa física, declarando seu imposto de renda, para depois ir para outros patamares. Mas se um cliente exigir uma nota, já é um cupom fiscal, um recibo, uma nota já era, né? Atividades de pessoa física, aí que entra uma grande questão. A nota fiscal... Quando você trabalha como pessoa física, você não é obrigado a emitir uma nota fiscal. Você tem que emitir um recibo. Você pode emitir um recibo para comprovar aquela operação. Não tem problema. Tanto que o MEI também não é obrigado a emitir nota. Mesmo que alguém peça, ele pode simplesmente emitir um recibo. Entendi. E você está falando de imposto de renda, né? A gente está com a tabela muito defasada, né? Qual que é, assim, incide imposto de renda a partir de quanto? Olha, eu não vou ter o valor exato de cabeça, mas estava em torno de 1903, salvo engano, que é a isenção, né? A partir desse valor já começa a ter. Qual que é a primeira incidência? 7,5%. 7,5%. Você paga quanto de imposto de renda, Paulo? Você não paga imposto de renda? Ô, louco. Aí tá vendo? Por isso que esse país não vai para frente. O cara não paga os impostos dele. Eu pago 27,5% de imposto de renda, cara. Receita Federal curtiu isso. Sabe o que é? De cada R$100 que eu ganho, pego 27,50 e dou pro governo. Dizem, a conta que fazem é o seguinte, né? 1/3, 3 meses para pagar imposto. Terço que você ganha no ano. É muito pesado. Me fala uma coisa, quais que são as penalidades hoje para uma empresa que tem um escritório? Por exemplo, se a receita for lá na minha empresa e pegar tudo irregular, eu posso ter, se não tiver contabilidade, eu posso ter preso, né?
Depende muito da situação, né? Questão de entrar de configurar uma questão penal, isso daí depende mais de uma investigação da polícia, do tipo de atividade, não simplesmente por você não ter contabilidade que já vira uma esfera penal. Não chega a ser esse ponto. A gente lembra muito do Al Capone, né? Que era traficante, mas só foi preso pelo imposto de renda. Pegaram ele pelo imposto de renda. Porque lá em Jaú, lá, tem muita empresa que teve muito problema pelo seguinte, a famosa meia nota os caras faziam, entendeu? Vendo 100 pares de calçado, mas te dou nota de 50 para o imposto ficar menor. Isso é grave, né? Sim. É que daí já entra numa fraude fiscal, né? Você está fraudando uma operação. A partir do momento que você está vendendo 100 produtos, mas na hora de emitir sua nota, você emite meia nota de 50, né? Querendo ou não, é um tipo de fraude fiscal. Sabe outra coisa que eles faziam também? Eu sei tudo. Eles faziam assim, ó. Para a transportadora exigia nota fiscal quando ela embarcava o produto para transportar, né? Porque senão a polícia para no meio. Você está com um caminhão cheio de produtos sem nota fiscal, vai tudo preso, né? Então, eles emitiam a nota fiscal na hora que o caminhão estava saindo. Na hora que chegava no destino, eles cancelavam a nota fiscal do produto. Faziam isso. Se fazem ainda? Não sei, mas faziam isso. Tem livro, já li livros a respeito do CARF, de decisões do CARF, que fala a respeito sobre essas questões. Tem do caso Soja Papel, que foi um caso onde a empresa fazia uma triangulação de vendas, que ela vendia, era o seguinte, ela vendia a ordem, que venda a ordem é quando você vende uma mercadoria que não está na sua empresa para uma outra empresa, só que a mercadoria não vai passar pelo seu estoque. Tá? Vai direto do seu fornecedor para a empresa que você está vendendo, para o seu cliente. E era uma venda para o exterior ainda por cima. Então a empresa acabava fazendo... O que acontecia? Não tinha produto nenhum, não tinha soja nenhuma, que era soja papel, o caso ficou conhecido, não tinha soja nenhuma, e era só papel, só emissão de nota. Para quê? Porque na compra, quando ela tinha compra, se ela vendesse para o exterior e tivesse uma compra de mercadoria, ela podia tomar um crédito maior de impostos. Então ela se beneficiava desse crédito maior, mas não tinha venda nenhuma. E a venda para o exterior também é isenta de um monte de imposto, né? Então acabava que ela só tinha lucro. Perguntar outra coisa para você. Tinha uma amiga, tenho, né? Porque ela tá viva. Que foi trabalhar numa empresa, aí ela chegou para mim e falou assim, Ed, é só de fachada a empresa. Falei, mas como assim só de fachada? Era uma empresa que vendia saco. Aí ela falava assim, não tem saco. Assim, os caras vêm lá e falam assim, eu preciso de 30 mil. Não é 30 mil em saco, é 30 mil em nota. Eu emito a nota, o cara paga um valor lá, paga 5, 6 mil reais nessa nota. E só, beleza, a nota que ele comprou saco, mas nem entregamos, não tem saco. Assim, só vende nota. Por que os caras fazem isso, cara? Eu não entendo onde está o lucro dele comprar uma nota. Da pessoa comprar uma nota? É a nota fria, né? O de comprar a nota depende do tipo de empresa que é. Porque tem alguns regimes... lembra da questão da dedução que a gente estava falando antes? Tem alguns regimes de tributação que permitem dedução. E daí o contribuinte, às vezes, ele faz essa operação, que é uma operação fraudulenta, para poder reduzir os impostos. Porque se você tiver mais despesas, você diminui seu imposto. Então ele está inflando as despesas dele. Falando, exatamente. Eu compro esse produto aqui, Nossa, só rolo, né? Brasilzão, cara. Mas aí se você não quer ter rolo, contrata uma assessoria contábil decente. Porque tudo isso, a gente vê muitos pessoal espertão, mas tudo cai, né? Todo mundo que faz essas coisas, tá fazendo uma hora, vai preso, cai, é investigado, né? Não compensa, na verdade, né? Me fala uma coisa. Hoje a contabilidade ela é regida por que órgão, assim? Tem alguém que... A atividade de contador, ela tem uma certificação própria ou todo mundo pode ser contador?
Tem sim. Hoje tem o Conselho Federal de Contabilidade, que ele rege a contabilidade a nível nacional no Brasil, e os conselhos regionais, que daí é separado por estado, né? O CRC de São Paulo, o CRC do Paraná e por aí vai. Ah, entendi. Gente, o Jairo, aqui na bio dele, que o nosso querido diretor escreveu, além, né, de ser sócio da Campus e Canale, é viciado no mundo dos games, DC, Marvel, Star Wars, não sei o que lá. Cara, você é nerd? Eu sou, cara, sou. Minha esposa que fica um pouco brava comigo, porque às vezes eu fico acompanhando Instagram, Ei Nerd, os caras, e ela não curte muito. Cara, eu acho que para fazer contabilidade, ser nerd é importante, né? Eu vejo o pessoal nerd fica trancado vendo essas coisas assim. Eu sou um cara do boteco, né? Eu sou um cara que gosta de bar. Eu não consigo. Eu sento para escrever, eu fico meia hora, já tenho que levantar da mesa, sair andando. Agora, eu gosto de cinema, mas eu não gosto de filme de herói, igual você gosta, né? Sim. Eu não gosto muito de filme de herói. Você é baixista de uma banda também, né? A banda não existe mais, mas... Como chama a banda? Pi 359. E por que do nome veio da onde? Porque Pi é 3,14, né? Então, quando eu entrei na banda, ela já estava se formando, né? Ah, entendi. Segundo o vocalista e o baterista, na época, que eles eram amigos há muito tempo, eles jogavam bola num campinho e acabava que eles sempre chutavam a bola numa casa que o número era 359. E a mulher xingava eles. Então, o Pi é do palavrão. É do palavrão. Pô, criativo o nome, hein? Gostei pra caramba. Pi 359. Viu? Você deu curso de aula também no Senac, né? Você deu aula de contabilidade no Senac? Foi. Deu um curso. Foi um curso curto de... Acho que foi um mês. E foi em 2018, se não me engano. 2018. Beleza. Jair, como que o pessoal acha a Campus e Canale na internet? Como que entra em contato com você, já que é um escritório de contabilidade online, né? Que a pessoa pode em qualquer lugar contratar vocês, que vocês fazem tudo online. Como que é? Para encontrar a gente, basta colocar no Google Campus e Canale Assessoria Contábil. Tá? A pessoa pode contratar a gente através do nosso próprio site, que inclusive o site é campusecanale.com.br. Lá tem os nossos contatos, a pessoa pode inclusive entrar direto em contato no site, que como eu disse, como a gente trabalha de forma online, né? No site já gera um lead para o nosso comercial, ele já entra em contato com a pessoa. Já. Maravilha. Bom, Jair, obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente. O Jair tá aqui também no DUI, né? Você vive por aqui, que eu já te vi bastante vezes aqui. Vivo por aqui mesmo. Obrigado por ter vindo aqui tirar nossas dúvidas. Eu tenho muita dúvida. Assim, às vezes parece que eu fui superficial na entrevista, mas é porque eu não tenho a menor noção dessas coisas. Entendeu? É uma área que eu não domino e às vezes eu faço questão de não dominar. Por isso que é bom a gente ter contador. Porque é ele que faz as coisas. E um contador confiável, né? Porque você vai entregar na mão do cara. E aí ele pode fazer muita coisa. Bom, Jair, obrigado, viu? Eu que agradeço, Ed. Diretamente dos estúdios do Dual Cowork, a Pureza Filmes aqui, fazendo toda a técnica. Paulo, diretor, Michael, produtor. Encerramos mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Sempre no oferecimento aqui do DUI. Um cowork onde você pode vir aqui e trabalhar daqui, internet rápida, cafezinho quente, conhecer um monte de gente, salas espetaculares por um preço muito bom. Venha trabalhar no cowork, você vai ver que é muito bacana. Tá? Agradecer nossos parceiros, tanto a Brumais TV, a Alfa TV, as rádios, a Top FM. Um abração para todo mundo. Nós estamos toda semana, né? Na Brumais TV, eu assisto a semana inteira. Eu ligo a TV e tá passando eu lá, Paulo. Muito bacana. Abraço para todo mundo. Até o próximo programa. Tchau.